Há algo que o corpo revela antes mesmo de a boca admitir. A ereção que não aparece na hora certa, a firmeza que se perde no momento em que mais se espera dela. Esse é um daqueles temas que quase nenhum homem gosta de falar, mas que todos sentem quando acontece. O silêncio se instala porque parece um problema sem saída. Só que a verdade é outra. Existem pontos específicos no próprio corpo, capazes de despertar de novo aquilo que parecia esquecido. Não estamos falando de comprimidos, de soluções artificiais ou de promessas vazias. Estamos falando de fisiologia pura, do simples ato de pressionar 3 regiões estratégicas que funcionam como interruptores escondidos. Ao serem ativados, eles mandam um recado claro para o cérebro: aqui embaixo ainda importa. E o corpo responde rápido. Em minutos, vasos relaxam, nervos se reacendem e o sangue volta a encher aquilo que havia se apagado. Pense assim: você carrega dentro de si um circuito que ficou inativo por falta de uso. E a cada toque certo é como religar fios antigos que ainda estão lá, prontos para conduzir energia. É imediato, perceptível, e acontece sem precisar de nada além das próprias mãos. Agora, antes de seguir e eu te mostrar como isso funciona, verifique se já está inscrito no canal para não perder os próximos conteúdos. E me diga nos comentários: você acredita que seu corpo ainda pode reagir? Escreva agora. Mas, se no fundo acha que não existe saída, escreva nunca. Quero ver em qual dessas duas realidades você se coloca. Muitos homens acreditam que, quando a ereção falha, o corpo está estragado de vez. Mas não é assim que funciona. A perda de firmeza não acontece como o apagar repentino de uma luz. É algo mais sutil. É como um fio de cobre que, com o tempo, vai perdendo o brilho. Ele ainda conduz energia, mas enferrujado, não consegue transmitir tudo o que poderia. O mesmo ocorre com seus nervos e vasos sanguíneos. Eles ainda estão lá, intactos, apenas deixaram de ser estimulados da forma certa. O comando que o cérebro envia, encher e sustentar, continua existindo, só que chega fraco, sem prioridade. Não porque você esteja quebrado, mas porque esse circuito ficou inativo tempo demais. Imagine uma estrada esquecida. O asfalto ainda existe, mas a poeira cobre tudo, o mato cresce nas laterais e ninguém mais passa por ali. Isso não significa que a estrada desapareceu. Significa apenas que precisa ser reaberta. O sangue, a sensibilidade, a rigidez, tudo isso está presente, esperando apenas que você volte a trafegar nesse caminho. E aqui está a chave. Quando você aprende a pressionar os pontos certos, é como se passasse com uma pá retirando a poeira acumulada. O corpo desperta, os sinais voltam a circular e a resposta que parecia perdida retorna com intensidade surpreendente. Não é mágica, é reativação. Agora, se essa explicação já fez sentido para você, clique no botão de curtir aqui embaixo. Esse gesto simples ajuda esse conhecimento a chegar a outros homens que também precisam reencontrar a própria confiança. O primeiro ponto fica numa região que quase nenhum homem presta atenção, logo acima do osso púbico. Parece uma área qualquer, mas na verdade é como uma central elétrica escondida. Ali, feixes de nervos e vasos sanguíneos se encontram antes de seguir diretamente para o pênis. Se o fluxo está fraco nesse cruzamento, o resto do caminho perde força. Pressionar essa região é como acionar um interruptor que estava esquecido. Nos primeiros segundos, pode parecer apenas um toque comum, mas algo começa a mudar por dentro. Uma sensação de calor se espalha, não como calor de superfície, mas de profundidade, sinal de que o sangue começou a correr com mais liberdade. É nesse ponto que o corpo entende a mensagem: hora de mandar reforço para baixo. Os vasos se dilatam,
O sangue ganha passagem e a musculatura do assoalho pélvico, responsável por manter a ereção, desperta quase automaticamente. Não se trata de imaginação, é fisiologia em tempo real. Alguns homens descrevem esse efeito como se estivessem destrancando uma porta que ficou emperrada por anos. Primeiro o calor, depois uma pulsação discreta na base. E então, em questão de minutos, a firmeza que parecia inacessível começa a retornar. O detalhe mais curioso é que não é preciso força bruta. Não é esmagar, é sustentar a pressão no ponto exato, com calma, permitindo que o corpo confie e responda. Quando esse ponto é ativado, não se trata apenas de provocar uma ereção momentânea. Você está literalmente reensinando seus nervos e vasos a cumprirem seu papel, como se reacendesse um reflexo natural que nunca deveria ter sido esquecido. O segundo ponto fica numa região ainda mais ignorada, o espaço entre o escroto e o ânus. Para muitos, parece apenas uma área sem importância, mas na prática funciona como uma verdadeira válvula de controle. É ali que passam nervos cruciais e pequenos canais que determinam a intensidade com que o sangue chega ao pênis. Imagine uma represa que acumula água por anos, mas mantém a comporta fechada. A pressão existe, o potencial está lá, só que nada flui. Pressionar esse ponto é como girar lentamente a manivela dessa comporta. Aos poucos, a tensão se dissolve, a passagem se abre e a energia acumulada volta a correr. Nos primeiros instantes, a sensação é discreta, um calor interno que não vem da pele, mas das camadas mais profundas. Em seguida, o corpo responde de maneira curiosa. Uma leve expansão, como se uma onda de energia subisse do períneo até a base do abdômen. Esse é o sinal de que o circuito nervoso foi religado e o sangue começou a avançar com mais pressão. Homens que descobrem esse ponto relatam algo em comum, uma sensação de leveza na região pélvica, como se o corpo tivesse destravado uma engrenagem escondida. E junto com essa leveza vem a pulsação mais clara, firme, anunciando que a ereção está sendo reconstruída de dentro para fora. Não é necessário aplicar força descontrolada. Pelo contrário, o segredo está em manter uma pressão firme, mais suave, sustentada por alguns segundos, acompanhada de uma respiração calma. Quando o corpo percebe esse estímulo preciso, ele confia, libera a tensão acumulada e devolve a vitalidade que parecia perdida. Esse ponto é especial porque não desperta apenas a circulação. Ele reativa reflexos nervosos que conectam diretamente a pelvis ao cérebro, como se enviasse um lembrete ao sistema nervoso. Essa área ainda importa, mantenha-a viva. E o resultado, quando somado ao primeiro ponto, é uma resposta mais completa, mais rápida e, acima de tudo, mais natural. O terceiro ponto não está exatamente onde a maioria imagina. Ele percorre a parte interna da coxa, bem próximo à virilha, como uma linha discreta que quase ninguém percebe. Durante a vida inteira, usamos essa região apenas para andar, sentar, levantar, sem imaginar que ali passa uma das principais estradas de circulação que alimentam diretamente as ereções. Na visão da medicina ocidental, é justamente nesse trajeto que correm a artéria femoral e o nervo femoral, responsáveis por levar sangue oxigenado e impulsos nervosos até a região genital. Se essa estrada fica congestionada, o resultado é imediato. O sangue chega em menor volume, a sensibilidade cai e a ereção perde vigor. Explorar esse ponto é como viajar por um caminho esquecido. Quando você desliza os dedos suavemente pela parte interna da coxa, quase sempre encontra áreas mais rígidas, doloridas ou tensas. Esses pequenos nós são como bloqueios no asfalto. O fluxo existe, mas não consegue passar livremente. Ao aplicar pressão gradual nesses pontos, a musculatura cede, como se estivesse soltando um suspiro silencioso.
E com esse relaxamento, a artéria e o nervo recebem espaço para funcionar de novo. O efeito é quase imediato. Uma onda de calor desce pela coxa e chega até a base do pênis, sinal claro de que o canal foi reaberto. O impacto não se resume à ereção. Muitos homens relatam que, ao liberar essa região, sentem as pernas mais leves, menos cansadas, como se a vitalidade tivesse sido devolvida ao corpo inteiro. É como se você tivesse religado um circuito que conecta a circulação das pernas, do quadril e da intimidade em um único sistema. E quando esse terceiro ponto é ativado junto com os dois anteriores, o corpo cria um verdadeiro circuito fechado de energia e fluxo. O sangue é impulsionado, os nervos despertam, e a resposta surge não apenas com mais firmeza, mas com a sensação de estar reativando algo maior, a própria vitalidade. Quando um homem pressiona esses 3 pontos, a impressão inicial pode ser a de que se trata de um truque simples, quase mágico. Mas a realidade é muito mais fascinante. O que acontece é pura ciência em tempo real no interior do seu corpo. Cada toque nessas regiões estimula terminações nervosas e músculos do assoalho pélvico, que funcionam como pequenas alavancas escondidas. Ao serem acionadas, essas estruturas liberam sinais elétricos que sobem até o cérebro e voltam em questão de milissegundos ordenando: abra as passagens, aumente o fluxo. É como religar um circuito elétrico antigo, que estava em modo de espera, esperando apenas um comando. Ao mesmo tempo, a pressão física nesses pontos estimula a liberação de óxido nítrico, uma molécula invisível, mas fundamental. Ela atua como chave mestra das ereções, dilata as artérias, relaxa os vasos e permite que o sangue entre em grande volume no corpo cavernoso do pênis. Sem óxido nítrico, não existe rigidez. Com ele, o corpo responde quase de imediato. Esse processo também desperta algo mais profundo, reflexos neuromusculares que haviam se apagado com o tempo. É como um músculo que não é usado há anos e parece atrofiado, mas que, com alguns estímulos corretos, volta a responder surpreendentemente rápido. O corpo não esquece, ele apenas precisa ser lembrado do caminho. E o mais impressionante é a velocidade dessa resposta. Diferente de remédios que demoram minutos para entrar em circulação ou de terapias que exigem semanas de prática, esses pontos funcionam porque aproveitam rotas que já existem, já estão preparadas, só precisavam ser despertadas. É biologia pura, fluxo, pressão e reflexo, trabalhando juntos em um mesmo instante. Por isso, quando alguém sente calor, pulsação e firmeza retornando em poucos minutos, não está vivendo um fenômeno sobrenatural, está apenas experimentando o poder que seu próprio corpo ainda guarda, escondido, adormecido, mas totalmente acessível. Imagine o que muda na vida de um homem quando o corpo volta a responder. Não é apenas a ereção que retorna. É a sensação de poder confiar em si mesmo de novo, de sentir firmeza no momento em que mais importa, de perceber que a vitalidade não desapareceu com o tempo, apenas estava adormecida. Ao ativar esses 3 pontos, você não está apenas despertando nervos e vasos sanguíneos, está reacendendo um reflexo profundo, quase primitivo, que o seu corpo sempre soube executar. A diferença é que agora você faz isso de forma consciente, assumindo o controle da sua própria potência. É nesse instante que muitos homens percebem: o problema nunca foi ausência de capacidade, e sim ausência de estímulo. O corpo não estava quebrado, estava apenas esperando um sinal. E quando esse sinal chega, a transformação acontece de forma tão rápida que parece impossível não se perguntar: por que ninguém me mostrou isso antes? Agora a decisão é sua. Você pode deixar esse conhecimento passar como mais uma informação esquecida,
ou pode transformar isso em prática, em resultado real, em confiança renovada. E para continuar aprendendo métodos claros, naturais e eficazes como este, se inscreva agora no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esse caminho. Aproveite também para curtir este vídeo, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais homens que precisam dela. E explore os outros conteúdos já disponíveis aqui no canal, cada um pensado para complementar o que você descobriu hoje. Foi um prazer estar com você nesta jornada. Cuide-se bem, pratique o que aprendeu e nos vemos no próximo vídeo.